Bem-vindo ao canal de Charles Dowding, em um clima bastante frio, e embora o ano esteja chegando ao fim no jardim, já estamos pensando no próximo ano. E na verdade tem eventos vindo por aí. Em janeiro, vou dar algumas palestras no West College, em Sussex. E no dia 9 de fevereiro, vou ao Le Manoir Manoir, o restaurante de Raymond Blanc. Vou dar um curso de plantio sem revolver a terra lá, jardim sem revolver a terra, acredite se quiser, e talvez 2 viagens para a Irlanda. Também publicamos na página Cursos do Homemaker no meu site todas as datas dos cursos de um dia, fim de semana e alguns à tarde. Então eu quero mostrar para você o que está acontecendo aqui, agora. É 14 de dezembro, que na verdade é o dia com a tarde mais curta do ano. As manhãs seguem mais escuras, mas em 14 de dezembro as tardes começam a se alongar. Acredite ou não, ainda está escuro aqui logo depois das 4 horas e também está frio, como você pode ver. Então essas favas, nós acabamos de passar uma semana inteira de geada. Agora são 10 e meia da manhã e ainda está abaixo de zero. A temperatura só passa um pouco de zero por pouco tempo e teremos mais alguns dias assim. Elas estão bem sobrevivendo. As favas são incríveis. Essas foram plantadas antes do habitual, pois pretendo cultivá-las como cultura de cobertura. Chamado de adubo verde, repõe nutrientes no solo pela fotossíntese e acumula carbono nas raízes. Então talvez a gente só tire elas antes de plantar outra coisa no final de abril ou maio, vamos ver. Ou talvez eu tire uma sim e outra não e colha algumas favas. Você tem opções e aqui temos o centeio. Eu fiz um vídeo sobre isso, se você ainda não viu, sobre cultivar centeio, colher os grãos e fazer pão. Eu comprei um pequeno moinho e vejam só. É assim que está no momento, o que não é nem de longe tão bom quanto eu esperava. Teve larvas de arame aqui, aquelas larvas horríveis, pragas do solo, bichos comendo as raízes, e nós fizemos bastante trabalho, procurando por elas e esmagando-as. Também testamos algumas coisas para ver se ajuda. A mostarda, assim como outras brássicas, aquela ali foi semeada bem tarde e está praticamente congelada, com armadilhas de batata. No final, a ideia é que talvez uma larva-arame entre ali para comer. E à medida que nos aproximamos do centeio, a mostarda parece fraca. À medida que nos aproximamos da mostarda, o centeio parece mais forte. Então este é o centeio aqui. São 2. O centeio já formou todos esses caules e vamos dar uma olhada nisso no ano que vem. Espero que cresça forte e que eu consiga uma colheita de grãos para fazer mais pão. Aqui é só mostarda pura. É um tipo de mostarda chamado Synapsis alba, mostarda branca Synapsis alba, que foi semeada no início de outubro. Então ela cresceu bastante. Você pode semear até no final de setembro e depois ela é morta pela geada, então isso é ótimo para o método sem revolver o solo. Você recebe todo o carbono das folhas e raízes, e a geada mata a planta. Depois restam só os caules, que você pode rastelar para começar na primavera. A gente coloca um pouco de mostarda, um pouco de composto quando semeia a mostarda em outubro, e é a mesma coisa aqui, onde colocamos composto antes de transplantar as cebolinhas. Essas cebolinhas foram plantadas no solo em 30 de setembro, e na verdade eram as últimas de um lote bem maior, com menos em cada touceira. E elas não parecem incríveis no momento, mas estão indo bem, sabe? É uma cultura clássica de inverno, estão resistindo e as raízes estão crescendo fortes, tudo indo bem, enquanto essa aqui é uma colheita que está terminando. Então essas endívias e alfaces nesse canteiro já deram o que tinham que dar, e tudo bem, porque colhemos por umas boas 10 semanas desse canteiro. Só fomos colhendo as folhas externas e também algumas folhas da couve. Assim, esse canteiro tem servido para salada. Essas plantas provavelmente serão retiradas agora, então ainda restam algumas para limpar. Tem mais um pouco de mostarda e tentamos algo diferente aqui. Essa foi semeada um pouco mais tarde, em 10 de outubro, e colocamos alho entre elas. Você pode ver ali. Então não conseguimos ver esse alho até bem recentemente. Até a geada, o alho não morre com a geada, ele fica bem mesmo com geada. A ideia é enriquecer o solo com micro-organismos, o que pode ajudar o alho e reduzir a ferrugem. Temos enfrentado sérios problemas de ferrugem no alho. Estou tentando de tudo. Esses repolhos savóis são ótimos no inverno, eu adoro. Eles simplesmente resistem, não importa quanta geada venha. Também ficam realmente lindos. Removemos as folhas externas, o que ajuda a manter as plantas bonitas e reduzir as lesmas.
Tudo isso vai para a pilha de compostagem e elas devem aguentar até a colheita, talvez não durante todo o inverno, mas pelo menos por mais alguns meses. Enquanto essas plantas parecem bem tristes no momento. Por causa do congelamento, esse é o brócolis brotante roxo Verati claret, para colher em abril. E nós colocamos essa estrutura aqui. Toda essa proteção preta é contra os pombos, porque normalmente eles não me incomodam muito aqui. Mas quando chega dezembro e o tempo fica mais frio, eles realmente aparecem. E você vai ver em um minuto alguns danos causados por pombos. Eles destroem as plantas se conseguirem pousar em cima. Agora quero te mostrar um pouco do que está guardado. E não está indo exatamente como planejado por causa do frio intenso, então esse galpão não é isolado. Ele não foi feito para isso. Eu nem sabia ao certo para que usaria, só sabia que usaria um pouco para isso, mas não imaginava armazenar tanto. Tivemos um ano muito bem sucedido, como você pode ver, e até coisas como esses alhos porós aqui, isso é uma situação temporária. Eles não estão totalmente congelados, só um pouco, porque a temperatura aqui dentro tem caído bastante, está marcando apenas 1 grau Celsius, 34 Fahrenheit, só um pouco acima do congelamento, mas tudo aqui dentro é tolerante à geada. Então o aipo-rábano, a acelga chinesa, os radíquios, esses lindos repolhos Whitefield, repolho roxo granada. Todos eles podem congelar um pouco, até mesmo as cenouras que você vê no balde ali, elas podem congelar. A única coisa que não vai funcionar é esse funcho aqui, e eu peguei um ontem. Eu não acreditei. Estava realmente bem congelado, o funcho estava congelado por completo. Cometi um erro com o funcho, pois tem muita água. Deveria tê-lo deixado fora da geada. Mas até essas maçãs, na verdade, me surpreendem, sabe? Porque elas têm bastante água, mas conseguem congelar. Então essas são maçãs Brumley. E mais radíquio lindo. Aquela ali está um pouco gelada, mas você sabe que elas aguentam isso. Assim, elas ficam melhor aqui do que lá fora, onde podem congelar, pegar chuva e se encharcar. Algo parecido ocorre com as cebolas, sabe? Você tem opções, mas prefiro deixá-las aqui em casa porque elas ficam em local seco e não mofam tanto. O mesmo vale para o alho. Então, este é o dano causado pelos pombos. Se você vê essas folhas irregulares onde eles bicaram entre as veias, isso é típico de pássaros, pode ser qualquer tipo de pássaro, mas geralmente são os pombos que fazem isso. Geralmente eles se sentam em cima e costumam deixar um presentinho antes de voar. Felizmente isso aconteceu aqui, mas não com as couves de Bruxelas, que estão bem bonitas. Estou realmente satisfeito com elas. E sabe, se você colher elas congeladas assim, o ideal é esperar descongelar antes de cozinhar. Mas elas ficam doces porque o congelamento aumenta o açúcar. E o mesmo acontece com essas plantas também. Então, novamente, você pode ver que a alface de cordeiro está assim, desculpe, a alface de cordeiro e o nabo sueco. A alface de cordeiro congela completamente e isso é totalmente normal. Vamos colher depois, quando descongelar ou estiver melhor. Estes são diferentes tipos de nabos suecos. E novamente, estive removendo as folhas de baixo e não me importo se os pombos comerem essas folhas agora, porque elas já terminaram de crescer. Pela minha experiência, pombos não comem raízes de nabos suecos, então dou esse crédito a eles. E o espinafre, bem, aqui no momento nada come o espinafre. Eu já vi coelhos comerem, mas no momento não temos nenhum coelho. Felizmente, isso é variedade. Medaglia, ela está completamente congelada e percebo uma doçura incrível quando começa a descongelar. Esse nível de frio é uma variedade que, bem, todo espinafre deveria resistir ao frio. Esse aqui é muito bom nisso. Certo, vamos dar uma olhada. É composto, desculpe, quero te mostrar. Já que estamos aqui, também posso mostrar a beterraba. Isso é incrível, olha o gelo nessas aqui. Eu ainda não sei quanto elas vão resistir a isso. Às vezes a beterraba, quando congela assim, fica mole, mas vamos ver, vou fazer um teste. Em parte porque colhemos muita beterraba, a maioria já está armazenada. Este é o composto que espalhei hoje de manhã, na verdade, e o solo gelado está por baixo. Então você pode ver que não tem muito composto aqui, mas este é um composto de altíssima qualidade. Ele tem mais de 1 ano de idade.
Parte dele vem da base da cama de paletes que vamos ver em um minuto, e nós o reviramos apenas uma vez e não peneiramos. Diria que boa parte disso é humus de minhoca. Mas veja também os pedaços de madeira. Então, estou totalmente satisfeito em ter esses pedaços de madeira na superfície. Não é como uma camada de cavaco de madeira. É só um pouco de madeira semi-apodrecida, quase podre, na verdade, o que é muito bom para todos os habitantes fúngicos do solo. Então, quando você estiver espalhando composto, saiba que não deve esperar que ele fique perfeito. Não se preocupe se não estiver. Você não precisa colocar uma quantidade enorme se ele for de alta qualidade, sabe, em termos de profundidade. Isso nem chegou a 1 centímetro, mas meu solo agora está realmente fértil por causa das aplicações repetidas de composto. Na verdade, hoje em dia estou reduzindo a quantidade na maioria dos anos. Este é o sistema de 3 baias de pallets, e aquela ali tem composto que o Adam virou daqui para lá, aquela à direita está maturando. E este é o monte atual. Estamos fazendo algo aqui que normalmente não fazemos, que é cobri-lo. Esse material foi colocado há pouco tempo. Sempre adicionava cenouras. Na verdade tem um pouco de calor. Acabei de colocar um termômetro ali e vi 25 graus comparado à temperatura ambiente de 0 ou menos 1. Mas isso, eu estou totalmente satisfeito com isso. Normalmente, no verão, seria tipo 50. Se você gerar algum calor nessa época do ano, já é incrível, na verdade, porque você precisa ter bastante material verde para gerar esse calor. E é isso que não temos tanto agora. Só temos resíduos de colheita, e isso é bem pouco, na verdade. Continue enchendo sua pilha de compostagem, mas não se preocupe se ela não esquentar agora. Ela recomeçará na primavera. E aqui está outra aplicação de fertilidade para os caminhos. É para isso que usamos. Basicamente é isso. Uma pilha de cavaco de madeira bem congelada, entregue há 3 semanas por um arborista local. Paguei 30 libras. Foi uma carga grande e valeu a pena. Às vezes você consegue de graça, mas depende de você. Também quero apoiar. Eles fazem um ótimo trabalho e isso é fresco. Tem 3 ou 4 semanas. Isso foi o que ele entregou em fevereiro passado. Então, se você comparar esses aqui, se eu colocar lado a lado, esse é o fresco, é o mesmo. Era bem parecido quando chegou há cerca de 9 meses. Então isso te dá uma ideia, e eu na verdade prefiro espalhar quando está assim, tipo nos caminhos. Por isso deixamos em uma pilha até precisar. Assim, sempre compro um pouco antes ou recebo a entrega antecipada. E esse cara, eu gosto do trabalho dele porque ele tem um triturador que não faz pedaços muito grandes. Esse é outro ponto. Há diferentes tipos de cavaco de madeira. Aqui você pode ver outra plantação de mostarda que também plantamos alho. E se você olhar aqui, essas são variedades de alho um pouco mais precoces. Vou explicar isso no ano que vem, quando elas estiverem com uma aparência melhor, mais óbvias, mas até agora é isso. Estou impressionado. E este também é um plantiozinho interessante, porque esses são rabanetes de inverno, são rabanetes, mas não são como os rabanetes comuns de primavera, e eles são resistentes à geada. E vou te mostrar quando acabarmos. Vamos entrar no jardim de inverno. Colhi alguns antes, já descongelaram e você pode ver como são. São bonitos e muito saborosos. Fruto mais raso, Sakura Juma, aquele bem grande, e Green Luobo, e eles foram semeados no dia 29 de julho. Isso é bem tarde, sabia? Mas ainda há opções para o que plantar agora. Assim, você mantém o jardim cheio, aproveitando espaços vazios e sem precisar cavar. É tão fácil manter tudo isso crescendo e, sabe, sem ervas daninhas, você pode ver como está livre de ervas daninhas. Algumas pessoas têm me perguntado recentemente, então que tipo de capina você realmente faz? E sim, eu faço. Eu capino, outras pessoas também capinam, mas não muito. Esse é o ponto. Então, vou mencionar rapidamente um tipo diferente de couve de Bruxelas que não é tão bom assim. Red Bull, e é um pouco bagunçado, mas na verdade elas são saborosas. Não é um híbrido, e como resultado, geralmente as variedades não híbridas ficam bem menores. Couves de Bruxelas que exigem um pouco mais de esforço para limpar. Vou citar algumas coberturas rapidamente. Isto é Thermocrop, que é diferente da malha que vamos ver em um minuto. Eu prefiro a malha porque você pode ver o plantio através dela. Aqui embaixo estão as favas. Você mal consegue perceber que elas estão aí, mas vamos ver algumas em um minuto.
enquanto isso aqui é malha. Assim você vê a diferença? Eu adoro como essas couves-flores estão visíveis, e essa é uma variedade chamada Alsmeyer, que eu semeei na última semana de agosto. Por volta de 25 de agosto, esse é um momento chave, e aí você planta elas no canteiro até o equinócio de outono. E a ideia é que elas não fiquem muito grandes durante o inverno, porque plantas que não são muito grandes sobrevivem melhor à geada. E eu estava com medo de que elas ficassem grandes demais. Quer dizer, elas já estão bem grandes, na verdade, vamos ver, elas parecem estar bem. Aqui temos a comparação muito interessante e contínua entre cavar e não cavar. Então, cavei esse canteiro semana passada com uma pá. Fiz uma vala, coloquei a terra no carrinho de mão, adicionei composto e preenchi novamente. Todo o composto fica enterrado em uma vala de cerca de 20 centímetros, umas 8 polegadas de profundidade. E este aqui tem a mesma quantidade de composto, o mesmo composto, mas por cima. São cerca de 2 horas e meia de trabalho, mais meia hora ali e depois repetimos os plantios, colocando essas favas imediatamente. Tirei a cobertura só para mostrar que elas não parecem tão fortes quanto as anteriores. Ainda não tiveram tempo de criar raízes de verdade. Essas foram semeadas há 5 semanas, aquelas há 3. Sabe, elas parecem bem para mim, exceto aquela ali, acho que aquela já era. Se notar esse escurecimento por cima, provavelmente ela não sobreviverá. E mesmo aquela ali, na verdade, não está ótima, mas vamos ver. É um bônus se der certo. É um adubo verde de inverno, novamente, uma cultura de cobertura, porque o plantio principal acontece na primavera e os resultados deste ano. Acabamos de somar tudo porque fizemos a última colheita. 91 quilos isso em 1,5 por 5 metros e este aqui, 1,5 por 5 metros, mesmo tamanho, mesma quantidade de composto, 113 quilos. 91, 113. 2 horas a mais de trabalho porque todo mundo ainda cava. Eu ainda não entendo. Vou colocar esses resultados no meu site e confira novamente. Vamos adicionar o link na descrição do vídeo. Estufa. Você pode ver que isso está bem gelado, mas a temperatura está acima de zero. Estou olhando para o termômetro ali em cima e está marcando 3 graus e dá para ver que está tudo coberto com manta térmica. Essa é uma camada extra de proteção e devo dizer que tem funcionado muito bem. Tirei essa ideia de Elliot e Clara Coleman, da Four Seasons and Seasons Farm no Maine. Os invernos lá são mais frios que aqui, mas também mais claros, e esse sistema funciona bem para eles. Eu não faria isso em um inverno britânico comum, porque uma manta térmica como esta, você pode ver o quão grosso ele é. Na verdade, ele bloqueia pelo menos 1/4 da luz, e a luz aqui é realmente preciosa. Além disso, aqui normalmente é mais úmido, mas agora está seco, o que vai reter a umidade embaixo. Plantas como a alface granola rose, uma ótima variedade, mas qualquer alface não gosta de muita umidade. Isso é um pouco... Plantas que eu venho cultivando, as favas. Coloquei uma ratoeira ali porque perdemos algumas e pegamos alguns ratos aqui. Na verdade, sabe de uma coisa para lembrar se você está plantando sementes que atraem ratos? O mesmo vale para as ervilhas, e aquelas ervilhas também. E essas favas estão no meu módulo menor, que é a bandeja menor de módulos, a de 40 alvéolos, e essa é a bandeja de 60 alvéolos, que se você conseguir um bom composto, como pode ver, ainda dá para cultivar uma fava decente ali. Não tenho certeza se vamos precisar dessas plantas, por isso elas ainda estão lá. E quero te mostrar rapidamente a estufa, nesse mesmo espírito, porque ela parece quase assombrada no momento. Também quero te mostrar isto. Isso é o máximo que faço em termos de fechar. Eu não fecho as portas à noite. Isso não impede a geada de entrar. Literalmente não impede. O plástico aquece bem sob o sol, mas à noite esfria rapidamente, pois deixa o calor sair. Quer você feche a porta ou não, só fecho durante vendavais ou tempestades. Tenho até um termômetro aqui e... Na noite passada, lá fora na minha estação meteorológica, a temperatura mais baixa foi de menos 2,2. Estou olhando para este termômetro aqui e ele está mostrando que chegou a menos 2,5. Aqui dentro está mais frio devido à pouca circulação de ar, só para você entender. Mas se olhar novamente sob as coberturas, verá que as plantas estão indo bem. Aqui ficam principalmente brássicas e um pouco de alho começando a crescer.
Aqui tem menos ferrugem se tudo der certo, e ali em cima, sob a manta, dá para ver um pouco. Tem mais endívia e mostarda. Há grande variedade de saladas e já colhemos 3 vezes. Vamos colher novamente antes do Natal. Será a grande colheita da próxima semana e, espero, deixará todos satisfeitos por um tempo. E aí vamos tirar um tempo de folga porque elas não vão crescer muito em janeiro, muito escuro e provavelmente muito frio. Esta é a pequena horta aqui, onde acabamos de colher cenouras. Isso é o que eu normalmente faria, na verdade, para preparar o solo usando meus pés. Essa é uma maneira de fazer isso. Quero nivelar antes de espalhar o composto, então essa será a próxima etapa ali. E você pode ver que todas as plantas aqui parecem bem cobertas de geada, mas estão bem. E uma que vou mencionar em especial é, olha isso, o quê? Me pergunto se você sabe o que é isso. Coentro. Outro dia saí, elas já tinham descongelado um pouco, estavam de pé e eu colhi. Quer dizer, você pode até colher essa agora, na verdade, e eu vou levar para a cozinha. Nossa, tá tão congelado. Isso nem sai direito e provavelmente quando descongelar vai estar ótimo para comer. Coentro é uma planta muito resistente. Eu não recomendaria isso, sabe? Ela prefere não congelar tanto, mas não desista se vê-la assim. Então vamos terminar no jardim de inverno, onde eu posso te mostrar mais algumas coisas para fazer com o cultivo de vegetais, que acabamos de ver, e também algumas coisas armazenadas. Como da última vez. Na sexta-feira passada, eu estava gravando áudio em um estúdio próximo para o meu livro sobre cultivo sem cavar. E o Adam, que Deus o abençoe, lembrou da oca. Eu tinha esquecido disso. Olha só. Então ele colheu, eram 5 plantas de oca. Conseguimos encher 3 dessas bandejas, e oca é um tubérculo que na verdade se beneficia de ficar exposto à luz, luz do sol mesmo. Isso vai ajudar a adoçar e você pode comer em qualquer estágio a partir de agora. Assada ou crua na salada, fica muito saborosa. E aí, olha só, você provavelmente está pensando, o que diabos ele está fazendo, assando tomates nessa época do ano? Então, basicamente o que? Você pode ver isso em um vídeo curto que eu postei em julho, talvez no começo de agosto, para um artigo chamado Rosada, que você é um híbrido F1, você não pode mais comprar as sementes. E as sementes não reproduzem a planta fielmente porque é um híbrido F1. Então, se você mantiver um broto lateral, eu coloquei um broto lateral no composto e isso gera uma planta e ela vai ficar grande demais. O que você pode fazer, na verdade, é cortar o topo da planta e conseguir efetivamente outro broto lateral. Coloque isso em um pouco de composto e você terá outra planta enraizando. Basicamente, quero manter algumas plantas rosada vivas no inverno para replantar em abril do ano que vem. Já faz cerca de 8 invernos desde que pararam de vender a semente. Agora isso é uma continuação do rabanete e do alho poró. Na verdade, fiquei curioso. Colhemos esses alhos porós esta manhã para ver como eles ficariam depois de congelados. E na verdade, até que estão bem bons. Mas o alho poró, se você olhar para esses alhos porós, dá para ver pela parte branca que fica abaixo do solo. Então essa parte congela menos do que as partes acima do solo. E isso aqui está mais para um alho poró de outono ou verão. Até dá para sentir isso. Se congelar e descongelar muito, pode apodrecer. Ele não gosta disso, então é algo a observar. Se você tem as variedades mais antigas ou especiais de inverno, com a maior parte do caule ou haste abaixo do solo, isso é melhor para a sobrevivência no inverno. Elas não vão crescer muito, mas pelo menos agora sobrevivem. Esses 2 rabanetes, esse aqui eu colhi ontem, esse é o Green Lobo. Vamos colocar o nome de novo na descrição e ou nas legendas Green Lobo Charwo Fruit. Colhi este hoje de manhã, ainda parece congelado. Estou curioso, isso é mosca da raiz do repolho. É uma praga típica de todo o inverno. Seja em qualquer raiz de brássica, esse é o dano causado. Uma larva cava túneis, assim como fazem a mosca da raiz do repolho ou da cenoura. Então você corta isso. A ideia desses rabanetes não é só a beleza deles, mas também o sabor. Continua congelado, mas veja isso. Se tudo correr bem, quando isso descongelar, dizem que tem gosto de pera. E realmente tem, pelo menos pelo que já provei antes. E aí vem o Green Luobo. Vou ver se corto mais ou menos aqui.
Incrível. É bicolor. Você vê os padrões lindos ali, formando círculos? Estou ansioso para comer esses, na verdade ainda não provei, mas de novo eles ficam mais doces quando estão mais gelados. Então, obrigado por acompanhar e também obrigado por explorar alguns dos outros tours que eu fiz, porque tem sido um ano incrível. No Cultivo Sem Revolvimento, gostamos de ver mais pessoas adotando a técnica. E espero que isso tenha ajudado você a ter algumas ideias de trabalhos sazonais e nos vemos novamente em janeiro. Vamos observar o tempo e logo recomeçaremos o ano. Por enquanto, não há pressa para semear nada agora, talvez só algumas plantas para passar o inverno. Desejo um ótimo Natal e festas maravilhosas, independente de como comemore com sua família.